Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar. A cada 15 dias estamos aqui trazendo muita informação interessante para você, contador, para você, contadora, para você, profissional da área contábil. No programa de hoje vamos falar sobre precificação de serviços contábeis. Um tema muito emblemático, com muitas opiniões diferentes, mas que todos nós precisamos conversar. O Pode Declarar é uma iniciativa do Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou o João Custódio, sou contador, empresário da área contábil e, no momento, estou presidente do Sindiconta. Então, é um tema que impacta muito, né, na rentabilidade. Vamos falar sobre contabilidade digital, vamos falar de metodologias de como precificar. E a gente trouxe aqui 2 convidados especiais para falar sobre esse tema. Hoje em dia, estamos num processo de transformação dos escritórios de contabilidade e da contabilidade como um todo, seja você também profissional da área contábil, seja empregado de um escritório, empregado de uma grande empresa, empreendedor da área contábil. É um tema que a gente tem que falar porque, assim como outras profissões também estão sofrendo mudanças, né, com a inteligência artificial, com a mudança do processo de estruturação de custos, com a preocupação de valorização do profissional. Então, para ter valorização, a gente tem que cobrar o valor justo e adequado para que a gente consiga também remunerar o empreendedor que está correndo risco e também de remunerar adequadamente os profissionais da equipe. Né? Então, para ter um analista com uma remuneração justa, um assistente, um auxiliar, né? um analista sênior, para isso, tudo parte claro, de uma qualidade de prestação de serviços, mas também de cobrar adequadamente. A gente vê muitas vezes empresários da área contábil com dificuldade de encontrar profissionais em virtude do custo, do valor alto, entre aspas, da remuneração do profissional, mas porque ele não tem uma remuneração adequada. Né? Então, hoje a gente trouxe 2 convidados especiais no programa. Primeiramente, quero também minha gratidão pelo pronto aceite do convite que a gente fez para participar desse programa, que é um programa emblemático e também por ser um tema muito importante, mas também porque hoje nós estamos no episódio número 30 do Pode Declarar. Então, uma iniciativa que começou em 2024 e que a gente tem a cada programa aumentado o número de espectadores e a gente tem contribuído bastante com informações, opiniões muito relevantes para a nossa área da contabilidade. Então, muito bem-vindo, Wanderson, que é contador, diretor do SESCOM, empresário da área contábil. Muito obrigado por ter vindo aqui. Ok, eu que agradeço o convite, João. É um prazer poder falar sobre um tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante para todos nós, né? Nós sabemos que a precificação do serviço contábil, historicamente, sempre foi um tema polêmico, né? E hoje vai ser um prazer debater aqui e tentar ajudar naquilo que for preciso. Também então Marcelo Monticelli, empresário da área contábil, né, da Ativo Contabilidade, advogado também, atua muito na parte tributária. Seja muito bem-vindo. Presidente, muito bom dia ao colega, bom dia a todos. Gratidão pelo convite. Um momento muito importante para valorizar uma das profissões que nós temos como sendo a base de tudo na nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao crescimento desse país. Então, é importante estarmos unidos, fortes, para buscar com sabedoria, força e beleza, encontrar o melhor caminho para poder contribuir de alguma forma. Eu estou aqui diante de 2 gigantes da contabilidade, então, um mero aprendiz para poder contribuir com o que eu puder. Sempre humilde, Marcelo, sempre humilde, né? Também queria aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, a Mediare Gestão e Saúde, Clínica de Medicina Ocupacional, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul, que é grande parceiro do escritório de contabilidade, todo o processo de admissão, exames periódicos, exames demissionais. É um serviço que geralmente acaba sendo demandado por nossos contadores. A gente sempre tem um parceiro de confiança para indicar, e a Mediare é uma parceira importante que do Pode Declarar. O Face Ponto, que é um sistema de ponto eletrônico. Hoje a gente estava comentando que muitos escritórios estão com o modelo híbrido, né? Então, como é que tu vai bater o ponto normal para bater, né? Tem que ter um sistema, alguma coisa que consiga te dar essa segurança. Então, o Face Ponto ele tem o reconhecimento
facial, tem o reconhecimento geolocalização e a pessoa pode bater o ponto em casa ou no escritório. Então é uma excelente ferramenta que um parceiro aqui do Pode Declarar, e o Malha Fina, um sistema aí que apoia os contadores na elaboração da declaração do imposto de renda e principalmente o acompanhamento depois para ver se entrou algum cliente entrou em malha fina, se tem que fazer alguma coisa, se foi um equívoco do escritório, se o cliente não mandou alguma informação importante, ou se é uma malha fina mesmo, que é uma oportunidade de um serviço extra para os nossos contadores. Então vamos para o nosso primeiro bloco, para debater, iniciar a nossa conversa, né? Por que ainda a precificação é um dos maiores desafios dos escritórios e até mesmo do profissional liberal prestador de serviço também que presta serviço para outras empresas ou trabalha exclusivamente com uma empresa, é um desafio de precificar e se valorizar? Bom, posso falar primeiro, né? Fica à vontade, em casa. por favor. Eu entendo assim que ainda é um desafio por vários aspectos. O primeiro aspecto é a visão de mercado, que muitos profissionais e muitos colegas têm uma visão muito interna do mercado. Então, ele olha muito para fora, pouco para dentro, ou às vezes muito para dentro, pouco para fora, e isso causa muita dificuldade na formação do preço. E um aspecto cultural nosso de sempre subvalorizar o nosso serviço. Então, assim, o contador historicamente sempre foi muito legalista, sempre gostou muito de ficar atrás da mesa e isso causa uma certa timidez na precificação. Então isso sempre foi um problema cultural, né? E a gente hoje se depara com uma situação de mercado mais competitivo, de dificuldade de evolução tecnológica. Então, assim, é ainda uma dificuldade e o profissional de contabilidade, empresário contábil, ele precisa entender que a sua precificação, na verdade, é o futuro e a sustentabilidade do seu negócio. Então, a minha opinião é voltado para esse aspecto. Gratidão pelo compartilhamento. Sim, João, eu estava refletindo sobre algo muito importante. Eu vou dar só um passo atrás, né? Se nós formos tomar uma água mineral, no boteco do seu João, jogar aquela sinuquinha, a gente não vai muito, não dá mais tempo. É verdade. Mas lá a água mineral, sem gás, R$2. Lá na compra no atacadão ele paga 0,69 centavos. Mas se a gente for numa festa, num evento, num grande restaurante, custa R$15. O que acontece? Por qual motivo que a gente às vezes se coloca num espaço que não nos valoriza? Estou dando um passo atrás, não indo direto ao ponto, porque eu reflito muito sobre isso em relação ao nosso comportamento. E o profissional da contabilidade sempre foi extremamente importante. Agora, com a reforma, então, potencializou, né? Muito. E a gente conversa para constituir uma empresa. O médico, o industrial, o comerciante, sem advogado ele sobrevive? Sobrevive. Sem o médico de segurança do trabalho, ele sobrevive? Sim, se ele não tiver funcionário, ele sobrevive. Sem o engenheiro, o administrador, sobrevive. Mas sem contador, não. Nem arranca. Ele é o médico que sustenta o filho mais precioso, que é a empresa. É verdade. E para esse médico, tu pensa em pagar menos do que ele vale? Porque não se fala de preço aqui, né? A precificação está em coluna de construção do prédio chamado valor. E nós estamos falando de um profissional que tem muito valor, João. Muito valor. Falo isso assim com muita propriedade porque eu aprendi dentro de casa. Meu irmão é contador. Convivi com o João, convivendo agora com o Wanderson e vendo o valor que é estar diante de gente que conhece dos números, mas que conhece a interpretação dos números. Sim. Então, acho que o grande desafio nosso, primeiro, é um passo para trás, se valorizar, o contador ter ciência de que se ele parar, se o empresário parar e se o trabalhador parar, o país para. Com certeza. E nós merecemos respeito.
É uma percepção, né, João? Não, muito boa. E eu vou trazer um outro aspecto ainda. Acho que o importante do nosso conversa é que a gente traz vários aspectos até para quem está nos assistindo refletir, né? Esse tempo eu estava conversando com um senhor que tinha um escritório na Zona Sul de Porto Alegre, e eu fui visitar lá e tinha um prédio de 4 andares, todo espelhado. João, sabe quem pagou esse prédio? Quem? Foi a contabilidade. Eu tenho 4 filhos formados pela PUC. Sabe quem pagou? Foi a contabilidade, né? E tu sabe se hoje eu conseguiria fazer isso? Ele disse que não me respondeu, que talvez ele não conseguiria hoje fazer tudo que ele fez no passado. Porque no passado tinha uma questão de precificação muito no salário mínimo, né? E também tinha uma questão que o nível de exigência do contador naquela época era muito menor. Sérios fatores. Primeiro, se fazia a folha de pagamento, que era a coisa mais simples, a guia do imposto, que era uma guia estadual, federal e uma municipal, né, batido na datilografia ali, né? Contabilidade, sendo sincero, naquela época, poucas empresas faziam, porque o processo não tinha computador, então era na gelatina, era na máquina, era muito mais complexo, então somente as grandes empresas faziam, e ele cobrava um salário mínimo, 2 salários mínimos, então a margem do profissional naquela época era muito maior. Muito maior. Hoje, a quantidade de obrigações, claro que a gente tem a nosso favor a tecnologia hoje, mas a quantidade de obrigações e o risco que naquela época, eu trago outra reflexão, naquela época, quando a pessoa do fiscal ou do DP errava uma guia lá de fundo de garantia, ou por algum motivo falhava, o cliente, não cobra da menina, deixa que eu pago, né? Naquela época tinha essa preocupação da menina ali, do rapaz ali, da contabilidade que falhou, o cliente, não, deixa que eu pago. Hoje, o cliente não perdoa. Se tu errou, ele vai com tudo para te cobrar. E tem razão, se foi uma falha interna, mas só para mostrar um pouquinho da diferença do passado e de agora. A questão de configuração da parte tributária no sistema contábil é uma coisa muito sensível. Porque se tu vai ver que tem um erro que foi cometido lá no ano passado, que apareceu agora, que foi uma configuração errada no sistema, aparece uma multa de 50 mil, de 100 mil, de 400 mil, né? Então, hoje, também as obrigações do contador aumentaram e os honorários não foram na mesma proporção. João, eu entendo também que tem uma questão assim, nós estamos num momento de transição de gerações. Se tu analisares, pegando esse exemplo que tu deste, nós estamos num momento de transição de gerações, de uma geração que vem de um processo mais manual, um processo historicamente com poucas obrigações acessórias, com pouca tecnologia. Nós passamos por um momento de transição da entrada da tecnologia, da mudança até da postura fiscalizatória dos governos federal, estadual e municipal, o grau de exigência de conhecimento, mas a gente tem que entender que na nossa cultura, esse arrasta de honorários, ele ainda persiste. Então, assim, às vezes tu se depara com um colega que viveu toda essa realidade, mas que ainda está no mercado, e que na sua cultura de precificação, ele entende que eu não consigo repassar isso ao cliente. Quando, na verdade, e aí usando o teu exemplo, Marcelo, a partir do momento em que ele gera o valor, e o valor não é só algo que ele vai colocar mais, é o valor do seu trabalho, a responsabilidade. A gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre responsabilidade, risco. Então, eu acho que essa transição também atrapalha um pouco de se colocar, de se posicionar. Eu acho que a gente está evoluindo. Eu sou muito otimista quanto a isso, eu acho que a gente está evoluindo nesse aspecto, mas eu acho que ainda tem um caminho importante a ser trilhado aí de autorreconhecimento do próprio profissional. Sem dúvida, eu faço uma reflexão entre nós que ninguém melhor do que o contador para fazer o custo do seu cliente. E faz isso com maestria. Sim. Faz sentido? Mas falha na precificação e na identificação dos seus custos dentro de casa. Também.
Como é que é? Casa de ferreira? Espeto de pau. Muito bom, João. Então, o que acontece? Olha o nível de doação que o contador tem para com o seu cliente. É sempre primeiro o cliente e depois o contador. Uhum. A gente vê isso há quantos anos? Então, o cuidado que nós temos que ter é que, vocês falaram muito bem, o nível de responsabilidade, de penalização e desvalorização. Vocês lembram que nós tínhamos aqui no chocolatão, na receita, um espaço reservado para atendimento do contador e do advogado. Tinha um espaço para o contribuinte, mas nós, quando íamos com volume de trabalho, na época presencial, tínhamos um espaço já reservado, porque os assuntos eram mais complexos, o nível de atendimento não existe mais isso. Então hoje é tudo virtual, mas mesmo no virtual também há uma deficiência na valorização do profissional que gera toda a riqueza, ou melhor, quantifica a riqueza, apresenta para o fisco, ajuda o empresário a identificar suas falhas, como um médico, e de novo, quando tu tá com um problema no joelho, no coração, tu vai aonde? No melhor médico ou no pior médico? Naquele que te cobra pouco, a entrega pode ser pouca também. Exatamente. Então tu precisa procurar aquele que tem noção do que ele vale. Ora, tu vai fazer um parcelamento para um cliente, acaba gerando uma economia em algumas oportunidades de milhões, né, pessoal? Sim. De milhões, não estou falando aqui para criar, likes, né? É verdade. As dívidas altas geram, com o estudo e o conhecimento contador, ele promove uma vantagem econômica, a mudança do regime de tributação, a identificação dos erros internos do cliente. E a troca? Eu fui visitar um colega advogado, pediu ajuda para atender um pessoal na fronteira, no escritório de contabilidade, e o empresário que estava com um problema. Lá, o contador me disse, fizemos um movimento, nós economizamos 8 milhões de multa e juros nesse parcelamento. Não cobrou nada. E eu perguntei para ele, e como é que ficou assim, depois no café, como é que ficou a relação de troca? De gratidão. De gratidão, de reconhecimento. Não, Marcelo, não cobramos nada, porque, ora, é uma obrigação. Mas é uma obrigação que ela não é gratuita. Você gerou valor para aquela empresa, para aquele empresário. E como é que você fica? É verdade. Não, e acho que o fato de cobrar, ele até vai te respeitar mais. Porque ele fez... Quando tu não cobra, ele não vai te valorizar. Exatamente. Então, é até uma questão de valorização. Vamos supor, até esquece um pouco o dinheiro pelo dinheiro. Mas, assim, a valorização, quando tu cobra, isso já, ele te valoriza mais. E outra coisa, que eu sempre falo, você tem que cobrar tudo que está fora do contrato, cobrar. Porque no momento que o cliente, por algum motivo, optar por cancelar o contrato contigo, se tu salvou a empresa da falência, se tu salvou milhões para ele, na hora de, por algum motivo, mudou lá o diretor financeiro, entrou um sócio novo, né, ou um familiar se formou em contabilidade, né, ele vai te trocar assim, sem pestanejar. Então, o profissional tem que se valorizar, e isso é mais do que o dinheiro, é a valorização. É isso. E eu vou trazer outro exemplo, que sim, que o pessoal acaba... para fazer um parcelamento eu cobro R$200, tá? Pessoal, lá no escritório eu chamei o pessoal para fazer a limpeza do ar-condicionado. Não estou desmerecendo o trabalho do profissional. Ele levou lá para limpar o ar-condicionado, cada ar-condicionado levou, 30 minutos no máximo, e queria cobrar R$300. Ele quis cobrar conforme o tamanho do ar-condicionado. O tempo é praticamente o mesmo, mas ele criou uma forma de cobrar pelo BTUs do ar-condicionado. R$300. Para dar o orçamento, eles estão cobrando R$200 para dar o orçamento. Se tu prestar o serviço, ele abate. Mas se tu for só para dar o orçamento, claro que na época de verão, aumenta muito a demanda, ele começa a cobrar até os lugares. Então, o cara que vai arrumar o vazamento do vaso, não é? Com R$300. Vai pintar uma salinha que ele levou 2 horas. Ele cobrou R$400. Então a gente está cobrando menos de um profissional que merece, não estou dizendo que não merece, mas nós merecemos mais, porque nós estudamos para isso.
E não só estudamos, como continuamos estudando. E agora, com a reforma tributária, a gente está meio que começando do zero, né? A gente tem que ler toda a legislação de novo, porque vai mudar tudo. E ainda, vai ser um debate nosso aqui, que até 2033 tem que ter um trabalho dobrado ainda. Ah, sim, não tenho dúvida. Deixa eu contribuir. Essa questão de... a gente também, todos nós passamos por isso, que é quando o cliente um possível cliente chega, solicita uma consulta para ver como é que está a situação, às vezes no imposto de renda da pessoa física, às vezes na abertura de uma empresa. E eu confesso, há uns 5 anos atrás eu não cobrava. Eu recebia o possível cliente, conversava com ele, e aí tá, ok, se fechou, fechou, se não fechou, não fechou. E eu observei que muitas das vezes as respostas que tu ia dando durante a consulta resolvia o problema dele. Mas ele não voltava. E aí o que eu comecei a fazer? Exatamente como eles estão fazendo hoje no ar-condicionado. Ele vem, faz a consulta, eu cobro a consulta. Se ele fechar a proposta, eu dou o abatimento da consulta. Qual foi o resultado disso tudo? Eu comecei a ter uma conversão maior de vendas por causa disso. Porque ao te pagar a consulta, de uma certa forma, ele vai valorizar o que tu está entregando para ele. Então, na verdade, de graça não valoriza, né? Essa é uma mensagem importante que os colegas têm que ter, têm que entender que é assim, cobrar não é vergonha, né? Cobrar pelo teu trabalho é justo e correto, né? O quanto tu vai cobrar e de que forma tu vais cobrar é uma coisa muito individual, mas isto precisa ser feito. E aí isso está dentro da valorização. Se o cliente não te valoriza não te pagando, a conversa tem que ir para um outro nível, né? Se ele não te valoriza hoje, não vai te valorizar nunca. Wanderson me alertou de um tema importante. Fizeram um teste esses dias, botaram um relógio Rolex numa caixa de um falso e o verdadeiro na caixa do falso, né? O verdadeiro no falso, o correto na caixa certa. O que aconteceu? Apresentaram o falso na caixa do perfeito, pagaram o valor do verdadeiro. E o verdadeiro Rolex na caixa feia, falsificada, foi menosprezado. Então, é muito do saber como se apresentar. Exatamente. E aí a pergunta que eu faço para nós é assim: tu tem dificuldade em precificar o trabalho ou tu tem vergonha de apresentar o valor do teu serviço para o teu cliente? Eu sinto mais esse segundo plano, porque lá sozinho ele sabe. Poxa, isso vai me demorar 10 horas hoje do meu tempo, e aqui um parênteses, né? Não é só o tempo de tecnologia, de pensamento, de conhecimento, é o tempo de vida nosso. Exatamente. Com os filhos, com a esposa, com a educação. Hoje eu tenho um gurizinho de 4 anos, fez aniversário ontem, eu tenho uma guriazinha de 13, adolescente, que precisa de atenção, João. E nós temos os nossos colaboradores, os nossos clientes precisam de atenção também. Por isso, a divisão, o equilíbrio. E o João falaste muito bem, a carga horária de trabalho aumentou para todos nós. Sim. As penalidades para o empresário, para o contador, aumentaram muito. E isso não está precificado. Não. Um erro, né, João? Numa ECD, numa ECF, ele gera uma multa gigante, que nós não tínhamos. E o João falou bem. Hoje, acaba que a responsabilidade é nossa. Eu vou mais adiante. E agora a responsabilização civil do contador, que errou, e aí o fisco entende que nós participamos naquele erro, que induzimos o cliente no erro. E nós sabemos que isso não é verdade. E eu chamo para finalizar minha fala aqui, eu digo o seguinte: nós precisamos criar um ambiente de união e de conexão para que esse valor seja gerado por nós. Porque se nós não nos valorizarmos, quem vai nos valorizar? Ninguém. É. E acho que é importante daí os profissionais se aproximarem das entidades. Porque ao se aproximar, a gente conversa mais entre nós. E quanto mais a gente conversar e mais nos identificar, mais valorizados nós seremos. Até porque por troca de conhecimento, informação, práticas que a gente faz. Então, tem o SESCOM RS, SESCOM Serra, tem o Sindiconta, tem o CRC também. Essa aproximação é importante para que a gente possa trocar experiências práticas e nos unirmos mais como categoria profissional. Eu tenho esse é um ponto que eu adoro, né? Nós que participamos de entidades e tal, e buscamos essa união, que eu acho que os colegas precisam entender isso.
né, que muitas vezes não participam das entidades, alguns porque não querem compartilhar o seu conhecimento como se estivesse perdendo mercado, né? Não, isso é muito fantasioso. Não, é a realidade. Então, assim, os ambientes das entidades, eles servem para compartilhamento de informações, de experiências, e a troca acontece. Então, o colega que nunca participou de um Sindiconta, que nunca participou do dia a dia de um SESCOM, de um CRC, ele precisa dar esse passo como forma de evoluir, porque é lá dentro que tu consegue ter benchmark, conhecimento. Enfim, a gente está, nesse bate-papo aqui, abrindo muitas vezes o que a gente faz no dia a dia. Porque... Não, é porque a gente entende que a partir do momento em que todo mundo estiver no mesmo nível, a régua fica em cima e, consequentemente, a valorização também sobe. Todos né? nós ganhamos, né? Exatamente. Se todo isso. mundo cobrar melhor, mais justo, né? Todos nós vamos ser ganhando, né? É isso aí. Bom, como é que vocês fazem? O mercado brasileiro, contábil brasileiro, ainda ele precifica muito por volume e não pelo valor entregue. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é um tema, né, espinhoso, né? Então, assim, o mercado brasileiro, na sua grande maioria, precifica por volume. E aí eu volto um pouquinho naquele momento que a gente falou do histórico das gerações. Então, se a gente voltar 10, 15 anos no tempo, nós vamos chegar num processo contábil em que a gente tinha muito processo manual e que, portanto, volume de nota, volume de lançamento contábil, quantidade de funcionários, enfim, tudo isso era essa volumetria toda que a gente passava ao longo do processo, ela afetava custo. E era mesmo, tipo, tinha que fazer digitado, lá, né? datilografado, depois digitado. E aí, hoje, tu tem um outro cenário, mas o resquício cultural ainda fica, porque é mais fácil. Eu crio uma tabela matricial, eu tenho tantas notas, só que nós temos fatores importantes aí, e os colegas precisam entender isso. Evolução de tecnologia, hoje ninguém mais digita nota na sua grande maioria, é tudo API, é informatizado, é XML. Com a reforma tributária e o aumento da base, principalmente de notas de serviço, isso vai evoluir muito. Quantos lançamentos manuais se fazem numa contabilidade hoje? Dependendo do tamanho dela, é zero. É tudo integração de folha, integração fiscal, integração de nota, integração de patrimônio. Então, esse processo da volumetria, ele tem que ser não deixado de lado, mas criado somente como um indicador. Mas a maioria do mercado brasileiro hoje, ela ainda caminha para isso. Por quê? Porque é muito mais complexo tu fazer preço com outros indicadores de gestão, de responsabilidade, de risco. Então, é muito mais complexo. E aí, o contador, na volumetria, ele passa a ser mais fácil porque ele é contador. Mas nos outros modelos ele precisa ser gestor, e aí é uma outra conversa. Nós subimos de prateleira e temos que deixar de ser contador para ser empresário, para ser gestor, e isso muda um pouquinho. Olha, Vandes, concordo plenamente, e João, se nós refletirmos sobre a importância das instituições de apoio para os profissionais, aqui eu quero registrar nossa gratidão ao trabalho que o João vem fazendo no Sindiconta, e também um grande abraço pessoal do SESCOM CRC, mas aqui na presença do João, homenageio a ele e aos demais, porque é uma doação de vida. É tempo de vida, de sabedoria. Poderia estar fazendo outras coisas em seu favor, mas aí começa o recado que o presidente manda para nós, que o ser humano João Custódio manda para nós, que é compartilhando que a gente cresce. Uhum. Um professor muito querido de Direito Civil disse isso uma vez, é dividindo que a gente soma. É verdade. E no ambiente que nós estamos hoje de tecnologia, não é mais competição, é cooperação. É isso aí. Então, o meu problema hoje vai ser o teu amanhã. Então, se eu compartilho as minhas vitórias, as minhas conquistas, é possível que a gente feche um ciclo de perfeição em que, máximo 6 meses, o que eu descobri de inovação vai ser descoberto também. O que impede nós, então, de unirmos forças, de doarmos mais tempo para verificar que não é mais quantidade de nota, quantidade de vidas, quantidade somente isso que impacta na precificação.
Então, une valor e preço aqui. Eu fico refletindo sobre isso, né? Imagina, João, imagina, Wanderson, que tem todo um risco embutido nisso, de penalizações, que pode levar ao fim da profissão, do profissional, né? Por erros ou por omissão. Então, o tempo todo estudando, se aperfeiçoando. E aí, o que a gente deve buscar? Num ambiente de troca, perder os medos de dar valor, de apresentar o seu preço, porque tem valor, porque são horas. Eu fico muito triste quando eu escuto o pessoal. Fiz uma planilhazinha aqui, né, João? Ele demorou horas para fazer a planilha. Mesmo com GPT hoje, que o pessoal não é GPT. Bota lá, manda o GPT fazer. Não é bem assim. Todo mundo sabe disso. Então, horas empenhadas para fazer uma parametrização para emissão de nota, né, João? Quantas notinhas tu tem lá? Ele pode ter uma nota, o João estava falando ali, pode ser uma nota de R$1 milhão. O teu risco é quanto? De uma nota? Uma notinha? Sabe, nesse tema eu trago uma reflexão, porque a gente atende algumas empresas estrangeiras, né? E sabe que lá fora é muito comum eles cobrar um valor de setup. Quando o cliente entra, eles cobram tipo um honorário para fazer o setup. Seja até se folha de pagamento, vou começar a folha de pagamento, e quanto tu cobra de setup? Geralmente é botar os dados no sistema. Então, lá fora, culturalmente, por exemplo, né, eles cobram uma taxa de setup, que é onde nós gastamos mais tempo mesmo para configurar. Então, eles cobram lá um honorário, mais ou menos, para poder fazer setup, botar os dados dentro do sistema, configurar o sistema, que a gente leva bastante tempo nesse negócio, de revisar lá o processo do cliente, como é que está se emitindo as notas. Então, eles cobram lá uma taxa de setup. Mas se tu analisares hoje, vários negócios ligados à prestação de serviço hoje, de tecnologia, o próprio BPO financeiro, que é um produto, praticamente um braço dos escritórios hoje, tu cobra setup. Por quê? Porque tu precisa fazer a implementação, tu precisa fazer a parametrização. Só que é engraçado que quando a gente passa a linha dos outros serviços para dentro da contabilidade, parece que esse cenário não muda. Então, os colegas precisam entender isso. O mercado vai aceitar? De primeira mão, não. A gente sabe como é que funciona. Eu trago algo novo para agregar custo ao cliente, e ele, no primeiro momento, vai dizer, não, o fulano não cobra, o Beltrano não cobra. Né? Mas eu acho que é uma forma de tu começar a quebrar o mercado exatamente isso. Eu vou complementar um pouquinho do que tu estava falando, que na outra fala também eu já vinha pensando, que é o seguinte: a gente fala de preço, fala de dedicação, mas poucos colegas falam do número de horas gastas no estudo, no conhecimento. Eu costumo brincar, porque a gente milita muito na área da saúde, né? Então eu tenho muitos médicos, enfim, e eu tenho uma família de médicos. Aliás, se eles forem assistir, um abraço para vocês, estão todos em São Paulo, no Paraná lá. Mas assim, a gente brinca nas conversas dizendo o seguinte: quantas horas de conhecimento um médico gasta, né, na busca de conhecimento, em estudo, em congressos ao ano? E quantas horas um contador que para estar atualizado gasta? Eu certamente gasto o dobro de um médico. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque se tu parar para pensar, é no mínimo de 2 a 3 horas por dia que tu passa lendo, ou instrução normativa, ou correção, ou um estudo, ou uma análise, ou tu vai para um congresso e fica em dedicação exclusiva. Então, isso tem que ter um valor. Tem que estar na composição do valor. E aí a gente não pode... o cliente me pediu uma planilhinha. Faz lá uma planilha de... Não, isso tem um preço. Esse preço já pode estar embutido no honorário mensal, mas ele tem um preço, e a gente precisa entender isso, a gente precisa buscar essa linha, né? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Da gente poder buscar soluções, mas também se valorizar para que a gente esteja sempre num nível de honorário justo. E a gente só vai, aí fechando a minha fala, a gente só vai conseguir ter a noção, a ideia de que estamos nesse patamar quando a gente começar a compartilhar isso com os pares. Porque se a gente não tiver esse benchmark, a gente não sabe se está acima ou se está abaixo. Apoiando a fala do nosso colega Wanderson, eu refletia sobre a planilhazinha, a leiturinha, a avaliação. Dá uma olhadinha no meu processo, né? Uma olhadinha.
Essa planilha, ela pode resultar numa economia gigante para a empresa e aumentar o resultado da empresa para o empresário. Quantas vezes nós já apresentamos uma proposta de um valor de setup, importantíssimo, e com um percentual de participação no êxito? Então, reduz o valor de cobrança inicial e compartilha o ganho junto. E acho que não foi somente eu, mas outros também já ouviram que eu achei caro, foi a resposta do cliente. E aí a pergunta para ele é, defina claro para mim, caro. Não ganha nada, não vai aproveitar nada. Agora, se eu te ajudar a ganhar 1 milhão e tu me dá 200 mil, tu ganha 800, não é ótimo? Exato. Agora, se eu não tenho um incentivo, eu não vou te ajudar em nada e tu vai ganhar nada. Eu brinco muito que assim, o cara não tem nada. Ele passa a ter ele cresceu 100%, né? E isso é que a gente tem que mostrar muitas vezes para o empresário, que, olha, mas cara, meu estagiário faz, então faz, né? Nesse sentido, é o ROI, é o quanto nós representamos de ROI para ele. Uma reunião, um café que ele toma conosco, pode mudar a vida dele. Exatamente isso. Aí ele ganha mais dinheiro, e que bom, porque a empresa nasceu para enriquecer o dono, para dar oportunidade e também riqueza para os colaboradores e toda a cadeia de apoio. Mas aí o empresário consegue tempo para aproveitar mais o tempo com a sua família, para ter férias, para cuidar da saúde. E, João, quantos colegas da contabilidade, da advocacia, da administração, que nós vemos com sérios problemas de saúde, porque não tem tempo ou se estão desorganizados no tempo para cuidar da família e da sua saúde? É verdade. Isso é... Bom, eu queria complementar uma coisa que você estava comentando sobre... O Wanderson comentou sobre tempo de estudo, né? Tempo de estudo. Nós falamos sobre volumetria também, né? E eu estava comentando nos bastidores, né? Que lá na Fortes a gente está fazendo um simulador. A gente tem um simulador que tem lá 20 perguntas para dar o preço, né? Cada pergunta sim e não vai impactar no preço. E a gente pegou os clientes mais rentáveis do escritório e estamos fizemos um benchmark, na verdade, que existe, né, que a gente tem que fazer sempre, né, com as empresas de software, que elas estão dando um preço a partir do faturamento. E eles fizeram isso porque quanto maior o faturamento, maior é o nível de atendimento necessário para aquele cliente. E a gente fizemos uma planilha, estamos testando ela, um percentual sobre o faturamento. Porque às vezes o cliente emite uma nota, ou 5 notas, ou 10 notinhas, né? Que na nossa modelo antigo de precificação por volumetria, isso daria pouco. Só que a demanda de serviço pelo faturamento, o cara fatura 1 milhão. Emite uma nota, ou 5 notas, de 5 notas de 200 mil. A nível de complexidade e necessidade dele de apoio da contabilidade é muito grande. Seja porque ele é um modelo, às vezes, lucro real, lucro presumido, ou ele precisa de mais crédito, e para ter mais crédito tem que ter a contabilidade mais em dia. E mesmo essas 5 notas são mais complexas, o cliente dele é mais complexo. Então, hoje no escritório a gente está migrando o modelo para um modelo que já é usado, não estamos inventando nada, né? Que tem a ver mais com a questão do faturamento, porque o maior o faturamento, maior é a complexidade e o tempo de atendimento dos clientes, apesar de emitir poucas notas. Mas eu acho que e aí vem a questão que muitas vezes a gente analisa a volumetria e a volumetria nos induz a cobrar do cliente algo que é muito objetivo, e a gente esquece que a cobrança vem junto com a responsabilidade, com o risco, com a necessidade, com a técnica, com o tipo de profissional que vai atendê-lo. Então, nós podemos ter um cliente que emite 2 notas e que fatura 2 milhões por mês. Mas, além do faturamento, ele vai ter lá, para gerar 2 milhões por mês, ele tem 100 funcionários. Para gerar 2 milhões por mês, ele tem aproximadamente 3 mil pagamentos para rodar dentro da contabilidade. Ele tem máquinas que ele compra por empréstimos e financiamentos, e que dentro da contabilidade precisa disso. Ele participa de licitações e, portanto, ele vai precisar de balanços muito bem sustentados e no tempo certo. Isso demanda muito. Então, o risco da volumetria, eu acho que a questão da volumetria já é uma página que está se virando, né?
E estratégias como essa que tu está dizendo de testar o modelo por faturamento, e aí vem um conceito que a gente fala muito, e o ano passado a gente falou muito isso no projeto que a gente estava palestrando sobre precificação, que é, eu não posso copiar exatamente o teu modelo, porque cada negócio é um negócio, a minha estrutura de custo é diferente, o meu perfil, o meu nicho de mercado é diferente, e ele, portanto, pode ter o que aplicar para o Marcelo, para o João, pode não aplicar para o meu negócio. Mas é importante eu ter todas as ferramentas na mão para poder fazer a precificação do modelo mais correto. Então, as dicas que a gente consegue já selecionar aqui na nossa conversa é, sim, a questão do volume, ele é um indicador, não dá para descartar ele, Não. mas também observar a quantidade de tempo, horas, que vão ser investidos. O João traz a questão importante, pode ser que um movimento que eu faça gere valor, então nós temos a questão do risco e vantagem que nós geramos, o ROI que o contador gera para os seus clientes, e o posicionamento. Estava falando ontem com o André e com o Arthur, um abração para eles também, sobre um ator famoso, bonito, famoso, que nem o Wanderson, bonito, alemão, né? Ele fez o filme, não lembro o nome dele, mas ele fez o filme Tempo de Matar. Ele era o advogado. E aquele filme, ele sempre foi marcado, antes daquele filme, por fazer comédias. E no mundo de Hollywood, comédia, o cara ganha 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, era estourando o valor. A proposta, então ele decidiu entre ele, pensando o seguinte, não, eu quero mais comédia, eu quero fazer drama. Eu sou bom no drama. E o pessoal larga disso, fala, é bom na comédia, para com isso. Um diretor convidou ele para fazer um filme de comédia. E disse 4 milhões. E ele disse, não vou fazer. Para com isso, não. Chegaram a 8 milhões, dobraram. E ele disse, não vou fazer. E ele era o ator escolhido. Chegaram a 14 milhões de dólares para ele fazer aquele papel. E ele disse, eu não vou fazer. Bom, quando ele tomou essa decisão, o mercado mudou para ele. O pessoal do drama chamou, e ele foi chamado. E quando ele fez o primeiro filme de drama, ele explodiu positivamente. Então, o exemplo que eu quero trazer para nós é de saber onde é que tu estás, para quem tu está trabalhando. Está na Bíblia, inclusive, Exatamente. Quem trabalha para o rei ganha mais. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Trabalhar para quem? Quem é o rei? O que tem muito dinheiro? Nem sempre. É aquele que te valoriza, que te impulsiona. É o empresário que acredita em ti e que te instiga a crescer as horas de estudo e trabalho, mas que na hora certa ele valoriza. Exatamente. Nós temos um caso no escritório que é incrível, uma pessoa diferenciada. Ele tem, na cultura dele, a gratidão, ele tem honorários lá, João, previsto, paga tudo certinho, serviços extras. A outra dica importante, João disse, serviço extra tem que ser cobrado, não tenha vergonha. Ora, eu programei contigo 1.000 notas e estão em 1.200, tem que cobrar, não é vergonha. E esse empresário, que vai muito bem, e não é por acaso, né? Metafísica, né? Tudo é diferente. O que aconteceu? Ele tem a cultura de chegar de 6 em 6 meses, no fechamento do semestre, e pagar um bônus que ele decide o valor, fora do contrato. Nós já dissemos, não precisa isso. Eu faço questão. Por quê? Quanto mais eu valorizar, mais eu sou valorizado. E é verdade. Exatamente. Ele está sempre nas nossas orações, não vou dizer isso, né, quando os outros também, mas na leitura. Então, o que eu quero trazer assim, te posiciona certo. Saiba como chegar no cliente, saiba como apresentar o teu trabalho. Não entrega de qualquer maneira. O João falou muito bem, tem que entregar o Rolex, a caixa de Rolex verdadeiro. Exatamente. Então, o pessoal entrega às vezes de qualquer maneira. A apresentação das propostas, né, João, de trabalho, valorização. O João falou muito bem, eu preciso explicar para ele entender o valor, não é o preço. É o valor entregue. É o valor entregue. E, principalmente, a união dos profissionais da área para se ajudarem e não se canibalizarem. Eu acho que a questão tu falasse de serviços extras, né? Ao longo do tempo a gente vai aprendendo a como lidar com isso. Por exemplo, os nossos contratos há 3 anos, eles já constam a periodicidade de entrega de balancetes contábeis. Por quê? Porque esse sempre foi né? Então, assim, o que isso refletiu? Empresários que nunca tinham recebido balancetes passaram a receber. E
a partir do momento que a gente começou a apresentar esses balancetes, e esse é um dos meus papéis dentro do escritório, eu comecei muitas vezes a ensinar contabilidade para eles, numa leitura mais gerencial. Dei o passo adiante sem precificar. Criei a cultura nele. E a partir dali, eu criei um serviço de consultoria. E era um papo, uma reunião por mês para avaliar. E aí entra balancete, entra negócio. Para a gente é importante conhecer o negócio do cliente e isso é essa proximidade. Quando essa mudança começou a fazer, a equipe começou a se programar melhor. O nível de entrega de balancetes começou a subir. Então, assim, porque o cliente, ele não quer, às vezes ele não quer um balancete mensal, ele não quer um balancete semestral, ele só quer o balancete no final do ano. E tá bom, ele tá pagando por isso. Mas a partir do momento em que tu começa a entregar alguma coisa a mais, isso começa a ser precificado. Então a gente tem propostas em que ele diz assim, eu quero uma reunião por mês. Tá bem, isso vai para dentro da proposta, mas é demonstrado quanto custa essa reunião. Por quê? Porque ele também valoriza. E normalmente quando isso é demonstrado, o cliente valoriza e não cancela a tua agenda em cima da hora. É mais fácil, às vezes, a gente pedir adiamento, né? Mas, então, assim, eu acho que essa valorização, ela vem com vários aspectos, né? E é bem isso mesmo. Da mesma coisa que o teu cliente paga o bônus, quando o cliente começa a perceber esse valor, ele está percebendo que o contador que só mandava a guia para ele, que só, né, o portador das más notícias, ele passou a ter um outro valor. Isso, então o cara entende de negócio, o cara entende de financeiro. Eu acho que às vezes também um benchmark que a gente faz aqui, a gente fez também com as empresas de software, que eu estou olhando bastante as empresas de software, são os pacotes. Temos o pacote Standard, o Plus e o Premium. Dele chega lá demandando o Premium. O Premium tu quer, mas tu tem esse Premium hoje onde tu tá? Não tenho. Então o Premium é esse. O que tu tem mais ou menos hoje está entre o Standard e o Plus. Daí tu vai me decidir qual que tu quer. Tu quer o Standard não tem atendimento, é só e-mail. E o WhatsApp, não tem contato de fala. No Plus já tem atendimento por telefone, tem uma reunião, uma periódica menor, né? E tem entregas menores. No Premium, ele tem frequência de reuniões menores e tem entregas de relatórios mais detalhados com mais frequência. Então, a gente determinou para o pacotes. Mesmo assim, dentro dos pacotes, tem lá o escopo daquele trabalho e demandas adicionais são cobradas à parte. É isso aí. Perfeito. E assim como eu falo, assim como qualquer... Ele mesmo. Tem um cliente meu que ele tem uma doceria aqui em Porto Alegre, são 5 lojas. Porque se eu vou pegar um doce, eu vou pagar um. Se eu pegar 2 doces, eu vou pagar 2. Então, se tu pegar 1 hora técnica minha, é um valor. Se tu pegar 2 horas técnicas, é outro valor. É a mesma... E às vezes o cliente, essa cultura, daqui a pouco, como o Marcelo falou, de ter vergonha, às vezes, de cobrar, medo de cobrar, eu digo sim, é cobrar o justo. E também é importante as pessoas não se ficarem no valor. Tipo, eu tenho um cliente que eu dei um orçamento, R$38 mil. Tem mais, somente 3 empresas principais, tem outros serviços de imposto de renda, as holdings, né? Só mais das empresas, R$38 mil. Só que eu dei o escopo, ele assinou o contrato, quando a gente foi assumir, as demandas eram muito maiores. E até demandas que são características geralmente do financeiro. Como o financeiro dele está bagunçado, não tem como assumir, deixou para nós, eu fiz a proposta, vai ter que aumentar R$30 mil. Daí eu disse, tá, mas olha só, é muito, mas olha só, mas a demanda que tu me passou é muito maior. E se tu, daqui a pouco, com o tempo, conseguir absorver esse serviço, tá tudo certo, eu também diminuo, não tem problema, mas agora é R$30 mil. E vou te ser bem sincero contigo, eu tenho intenção muito grande de continuar te atendendo, mas eu não tenho intenção nenhuma de trabalhar no prejuízo. E é o justo. Não, mas tu vê só, eu tenho eventualmente alguns negócios, eu perco, não, tudo bem, mas eu não posso trabalhar para... Então, às vezes, o cara paga razoavelmente um valor lá, sei lá, 10 mil, 15 mil, e tá dando prejuízo. Cara, esse cara tem que ir embora. Exatamente. Não, esse cara tem que ser ajustado no horário à realidade. Em último caso, se ele não conseguir, não chegar nesse valor, daí você tem que realmente dar o aviso para o cliente. Lá no escritório é 90 dias.
tanto para o cliente nos dispensar, ou quanto nós vamos dispensar o cliente, a gente não vai deixar ele na mão também, por 90 dias até ele achar outro profissional, a gente vai atender ele igual até ele achar outro profissional também. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes, e isso é o que a gente sempre busca, o ajuste do honorário ao cliente. Num primeiro momento, ele jamais pode partir do pressuposto por nós de que o cliente não vai aceitar, né? Essa é a primeira barreira cultural que a gente tem que romper. A segunda é que a gente tem que entender que quanto mais informação eu der sobre o que ele está demandando, mais fácil é para negociar. E aí tem o terceiro ponto, que é eu não conseguir ter sucesso nessa renegociação. Eu tenho que interromper o contrato, porque senão eu vou estar corroendo a minha estrutura e prejudicando outros clientes que remuneram melhor, dão maior margem e precisam de mais atendimento. Então, e quando isso não acontece, esquece, né? Então, assim, a importância de uma proposta bem estruturada, um contrato bem escrito, não tenha vergonha de descrever no seu contrato, no seu SLA, que isso vai ser feito dessa forma, porque isso é o que dita o processo rodando, né? E para fortalecer a tua fala, importantíssimo, no sentido de, se nós estamos precificando dessa forma, é porque tem um porquê. Exatamente. Então, o contexto, e apoia o que o João estava dizendo também, e que apresenta para eles motivos, e o setup, de novo, aparecendo como um grande divisor de águas. Imagina, o profissional botou lá 200 funcionários, 200 vidas na folha de pagamento, fez todo o input de fiscal, a parametrização do sistema em relação a isso, e aí dura 3 meses o contrato. É isso aí. Ele não há conexão entre ele não tem condições de fornecer as informações, entende? Então, identificar isso, e trago uma outra fala agora, que é da necessidade de eco daquilo que nós estamos falando aqui entre nós, para os nossos colegas. O que o Wanderson disse é muito importante, além de todos os prejuízos que vai gerar, se a gente aceita um valor menor na cadeia produtiva, na nossa produção, gerando prejuízo para a categoria. Exatamente. Trouxe um tema, a pessoa, ela traz um prejuízo para o seu negócio e ainda traz um prejuízo para toda a categoria. Que propaga, né? Vai propagando, o empresário vai fazer essa comparação. E complemento dizendo que eu sinto falta hoje de eco dessas nossas palavras lá em cima, na defesa de quem faz as leis, que represente a nossa categoria. E aí eu, assim, faço de novo o registro da minha gratidão para vocês que estão mais envolvidos nos órgãos de classe, porque nós precisamos levar alguém lá para cima, para de fato ter o poder da palavra para quem escuta e mudar um contexto para nos proteger. De novo eu volto, que dê o nosso espaço de valor nos órgãos de Estado. E até em algumas reuniões eu digo, eu tenho para mim, que não é nenhum absurdo que o contador recebesse agora, em época de reforma tributária, isenção dos seus trabalhos, como o pessoal da área da saúde e da educação. Porque nós não trabalhamos na área da saúde também? Ora, e da educação também não? Olha a educação que nós somos dentro das empresas, de comportamento, de exigência. Somos nós que fazemos o trabalho, muitas vezes, do fisco. Não na forma de cobrança, mas na forma de orientação. Então eu tenho dito, acho justo que nós tivéssemos uma tributação mais benéfica, porque é pesado para o escritório, para a empresa, para o contador, e mais, acho justo que nós tivéssemos um cashback do governo para a nossa profissão. Porque, de novo, se o contador, se os escritórios pararem no Brasil por um mês... Para a economia e para o Estado. Para tudo. Para tudo. Então, essa percepção de valor... E aqui o Marcelo está ameaçando, nada disso. A gente está aqui trocando uma ideia e só falta o nosso vinho aqui para nós. Mas o que eu sinto? Eu sinto essa percepção que nós estamos, de um tempo para cá, nos unindo mais para fazer essa visão aparecer, e graças ao trabalho das instituições sérias, né, não estamos aqui a vender ilusão, ninguém aqui é coaching, nem nada disso.
Nós somos profissionais de vida real, nós sentimos a dor todos os dias. E a inadimplência, João? É outro ponto importante. Mas antes de tocar nisso, eu não posso. O tempo tá voando. O papo é bom, né? Nós estamos. Olha, eu tô na pergunta número 5 de 20, que a gente vai ter que ser outro programa para fazer. Claro que a gente está avançando em muitos temas também, tá bem bom, mas eu acho que tem um tema que a gente que tem relação com honorários, que é a reforma tributária. Que a gente vamos ter que apurar impostos em duplicidade até 2032, que a empresa vai estar tudo junto já. E como é que a gente vai cobrar isso? Né? Como é que a gente vai... hoje, na área contábil, o maior risco, quem trabalha com empresa contábil, é a área fiscal. Sim. De multas. Tá? E agora, ainda assim, a legislação está mudando. E sabe, até seja... Marcelo, que é advogado também na área tributária, vê a legislação antiga tinha várias questões que eram judicializadas. E agora, ainda apesar de a venda da simplicidade, que não é bem simples, a gente está vendo, né, as regulamentações estão surgindo, e ainda muitas outras coisas irão surgir ainda, que não está ainda, quando surgir na prática vão ter mais questão, né, de dúvidas. E como é que a gente vai cobrar isso? Porque a gente está estudando tudo de novo, né? Tem a responsabilidade, porque ninguém sabe, nem o Receita sabe como vai fiscalizar isso ainda, né? E a gente vai trazer uma carga de trabalho extra muito grande para o escritório. Então, isso vai impactar ainda mais nos nossos resultados e tem que ter impacto na precificação também. Eu diria que, meus colegas, o desafio é muito grande. Eu tenho vários aspectos para falar sobre a reforma e honorários, mas vamos lá. Vamos tentar separar aqui. A primeira questão é que a gente tem que deixar claro para os nossos colegas é o seguinte: se você não se atualizou ainda, não está buscando conhecimento, não está estudando, o trem passou, o segundo passou e o terceiro já está quase passando. Então, esse é o primeiro ponto, porque isso vai impactar no seu negócio. Aí nós temos assim, eu tenho o problema da mudança da matriz tributária para os negócios contábeis. Então, as empresas de serviços contábeis que estão no Simples Nacional, mas 99% dos seus negócios é B2B. Então, assim, ela vai sofrer uma pressão muito grande para que faça a adesão ao modelo híbrido, que passe a recolher CBS e IBS por fora do Simples Nacional. E a gente tem alguns estudos, eu fiz alguns estudos ainda no final do ano passado, e nós estamos falando de sobrecarga tributária na ordem de 9% até 12%, dependendo da faixa onde tu estás. Então, assim, nós estamos falando de imposto na veia. Aumento de carga tributária na veia, direto no preço. Né? Então, esse é o primeiro desafio. Além disto, nós já começamos a ter, a partir do ano que vem, com a entrada da CBS, um aumento natural de trabalho e de técnica. Porque, assim, hoje, eu tenho uma empresa do lucro presumido, que é comércio e serviço. Vamos dar uma complicadinha aqui. Eu tenho ICMS, hoje existem créditos, mas eu não trabalho com créditos de PIS e COFINS para empresas do lucro presumido. Mas, a partir da entrada da CBS, esse fluxo muda. Né? Então, eu passo a ter uma exigência de conhecimento técnico, de parâmetro de sistemas, muito maior. Então, começa o trabalho ali. Depois, 28 permanece, 29 começa a apuração gradativa do IBS e a saída de ICMS e de ISS. E aí eu passo a ter uma apuração de IBS e mais uma apuração de ISS e continua com a apuração de ICMS. Então, eu agrego isso. E, portanto, eu praticamente dobro o meu risco de erro técnico. Né? Então, assim... Dobrou o trabalho e dobrou o risco. Exatamente. Então, assim, é um desafio, nós estamos passando por um momento muito complicado também, porque a legislação ela ainda está em construção. Não é só a lei complementar, as duas que saíram, não, nós temos as instruções normativas da Receita, os atos declaratórios do governo. Então, assim,
Isso não está pronto, então tu não consegue planejar isso. Então o empresário contábil, o profissional de contabilidade que vai enfrentar isso, ele precisa ter de imediato a ideia de quais os clientes que vão ser afetados, como isso vai afetar. E aí uma coisa importante, aí vem em consonância com o que a gente falou há um pouquinho atrás, eu vou ter que sair da minha mesa, da minha cadeira, do meu cantinho sagrado chamado escritório, e terei que entender bem como funciona o negócio do meu cliente. Porque passará a ser estratégico para as empresas não somente a tributação sobre a saída, mas principalmente a gestão de créditos. Porque isso é que é importante. E aí eu vou ter que trabalhar lá. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda tem essa saída. Se isto não for precificado, não for valorado, então nós teremos um problema. Né? Acho que também o profissional que não conseguir adicionar e se valorizar nesse momento, nós vamos passar por um momento daquela época, já está acontecendo, Uhum. Quando o pessoal passou da máquina de escrever para o computador, tem profissionais que saíram do mercado. Eu não quero mais, estou me aposentando já mesmo, não vou aprender computação, estou saindo fora. Agora, nesse período, algumas empresas, alguns profissionais ficaram, vou ser focado no simples. Tá tudo certo, se focou no simples. E agora, aquele profissional, tem profissionais que não vão continuar no mercado, eles vão sair, porque tem gente que já verbalizou para mim, João, quando surgir, começar mesmo esse negócio aí, eu vou vender meu escritório, porque eu não vou agora, conforme a idade de cada um, estou já planejando me aposentar, eu vou sair fora porque eu não quero me incomodar mais com isso. E tem esse que é uma opção. E tem aqueles que não vai ser por opção, porque ele vai ter tanto gasto, tanto tempo para poder fazer isso, e não vai conseguir se precificar, que ele vai ficar louco de tanto trabalhar, não vai conseguir ter tempo para nada, né? E vai daqui a pouco surtar e vai ter que largar. E além de vai ter prejuízo. Sim. Porque não vai começar a ter. Não vai ter nem dinheiro para pagar os funcionários, porque vai ter a equipe fiscal vai aumentar, né? A equipe fiscal vai aumentar, isso é certo. Então, se você vai aumentar o custo dele e não conseguir botar no preço, ele vai ter prejuízo. Então, ele vai quebrar. Então, aqueles profissionais que não conseguirem precificar a reforma tributária tem grande chance de, daqui a pouco, sair do mercado, porque não vai ter sustentabilidade financeira. Contigo a palavra, senhor. Para te apoiar, João, fala muito bem, fala com sabedoria. A pergunta para nós hoje, com a tua fala, me despertou a seguinte pergunta. Fizesse o teu planejamento estratégico para 2026 até 2033? Porque é lá que essas teses, essas questões vão aflorar. Esse trabalho, essas percepções que vocês estão trazendo, faz refletir dentro de nós muitas dúvidas. Faz quanto tempo que eu não paro para olhar para o meu negócio? Exatamente. Sabe, a minha missão, os meus valores e a visão, onde é que nós queremos estar em 2033? Fechados ou fortes? Porque o momento agora nós somos imprescindíveis. Eu vou lá de novo. O contador, o profissional da área de apoio à empresa, ele é imprescindível nesse momento. Mas sempre foi, Marcelo. Sim, sempre foi. Mas agora é UTI. Uma coisa é tu estar na sala de recuperação. Outra coisa é a UTI. E hoje nós somos todos médicos de UTI. E a empresa e o empresário, é muito importante que ele reflita que ele precisa ter ao lado dele um bom conselheiro. O rei não precisa saber tudo. Não, aliás, não sabe. Por vezes sabe bem pouco. Bem pouco mesmo. Mas ele precisa saber perguntar certo e saber identificar quem é que está do teu lado. Sabe que, complementando isso, eu não sei vocês, mas o ano começou numa corrida assim desenfreada. Eu brinquei esses dias numa reunião aí que a gente começou a ter uma demanda que não tinha. E aquela sinalização dizendo assim, o contador vai ser o protagonista. E que ainda estava no mundo teórico, ela está caindo, mas caindo como um meteoro. Não é um paraquedas flutuando, não. Porque assim, eu já percebi isso, porque normalmente o mês de janeiro nos escritórios ele é mais tranquilo nesse aspecto. Porque o pessoal está de férias e tal. Janeiro foi uma loucura encaixar agendas, né? E aí tu via para a reunião, a principal preocupação estava ligada à reforma tributária,
E, não menos, porque tem ligação, a tributação dos dividendos. Então, neste momento, a gente passou a entrar dentro dos negócios de verdade. Então, o empresário que está preocupado com isso, que tem uma gestão, ele já puxou a contabilidade, o contador, para dentro do negócio, né? Óbvio que, neste momento, esta valoração dessas horas ainda é um momento de ajuste, né? Mas eu vou te dar um exemplo, vou só botar um tempero a mais nessa discussão da reforma tributária. Se tu parares para pensar que antigamente a gente fazia os planejamentos tributários considerando dividendos ou lucro, distribuição de lucros dentro da reforma até o momento em que chegava na pessoa física, e ali era uma outra conversa, hoje, e eu tenho alguns casos que a gente já está vendo isso, quando tu faz o planejamento, define uma projeção de dividendos ou de lucros a serem distribuídos, que anteriormente eram isentos e que agora passaram a ser tributados, tu passa a ter uma necessidade adicional de entrar na vida pessoal do teu cliente, porque aquilo pode sair isento e chegar lá na declaração de ajuste dele, da pessoa física, e voltar à tributação. E aí eles estão entendendo que agora é dizer o seguinte: ô Wanderson, preciso que tu entres na minha declaração de pessoa física. Era eu que fazia. Esse ano eu já não posso fazer mais. Bom, pessoal, antes de terminar, só dar um exemplo, falou do registro da ata, né? Nessa época do final do ano agora teve essa correria de registro de ata, né? Para poder não ter tributação. Eu tenho um cliente nosso que fatura alguns milhões por ano, e merecidamente, e parabenizo ele por ter uma empresa de sucesso. E daí eu cobrei uma taxinha de R$ 1.500 para registrar a ata. Ele se sentiu ofendido. Eu tive que me segurar para dizer: eu sou ofendido, sou eu, né? Tu quer que eu faça de graça, né? Não, porque tá dentro do preço isso. Dentro do preço, não tem. Não, onde diz no contrato que eu tenho que fazer ata, registrar, elaborar e registrar a ata. E se eu registrar errado, eu sou responsável ainda. Olha, se fizer errado, quanto vai ser minha responsabilidade? Bom, eu disse: não, fica à vontade. Se quiser arrumar outro profissional, pode fazer, não tem problema. Eu, infelizmente, não tenho como eu assumir um trabalho com grande responsabilidade e, sinceramente, eu acho que estou cobrando bem pouco, R$ 1.500, tá? Porque porque foi algo de última hora e tal, eu estou até me cobrando, que eu cobrei barato demais. Mas aí eu estou dizendo, a média do mercado, todo mundo está cobrando isso aí, R$ 1.500. Tudo bem que é uma ata relativamente simples para elaborar, né? Mas eu me senti ofendido. Pode ter uma ideia assim, de quanto... porque alguém lá fez... Algum colega pode ter feito de graça, que está errado, ou fez lá por R$300, que também está errado, né? E como isso impacta o negócio. Mas aí vem a questão. A ata é uma página com um texto relativamente simples de se fazer, mas a questão não está na volumetria. A questão está na responsabilidade que aquilo... Aí tu registra a ata errada, ou tem algum problema. Olha o impacto disso. Aí, dando um cliente que tem milhões para distribuir. Aí vem uma tributação de 10% com multa e juro, ele vai dizer: a responsabilidade é tua. Wanderson, apoio, gratidão por compartilhar isso, é importante, João, porque é simples para quem tem anos de estudo, dedicação, já apanhou muito, engoliu muito sapo, aí fica simples. Mas aqueles pequenos parágrafos, João, economizou quanto para ele? Essa gratidão autêntica nós não temos mais. Não. É muito forte isso. Diminuiu muito, vamos dizer assim. E o que eu trago para nós refletir é sobre a importância da tolerância. Dezembro foi um mês enlouquecedor. Dezembro foi um mês que todos aqui trabalharam muito. Mas trabalharam imputando dados? Não. Trabalharam entregando a sabedoria de anos de trabalho, de troca entre os profissionais. Quantas ligações fizemos entre nós perguntando como é que vamos fazer isso? E essa criação foi nossa. Não foi o empresário que trouxe a solução. Exatamente. O apertar o parafuso certo parece simples para quem sabe num ambiente de 1 milhão de parafusos, de um complexo ordinário, e o ordinário bem posto aqui no sentido de desgastante, sufocante da carga tributária e da complexidade de interpretação da lei, saber que 3 parágrafos resolvem a tua vida.
Tu quer que o médico te abra para abrir teu coração? Ou tu quer que ele te dê um tratamento de um comprimido que salve a tua vida? É isso aí. É isso. Então, o contexto que nós estamos aqui criando é união, e falo de novo, tolerância, porque a agressividade está no ar, e motivada por quem quer que essa agressividade, quer que tu não saiba precificar, quer que o contador e os demais profissionais da área de apoio às empresas tenham vergonha de apresentar, porque tudo é simplesinho, é facinho, é planilhazinha, e não é. Tudo demanda contexto. Então, reflete sobre, te associa nas instituições, esteja junto do teu time, esteja junto do teu empresário. Atenção, a pessoa, tu não, diz um amigo meu que é padre, uma figuraça, gente boa pra caramba ele, diz ele, Marcelo, tu não me engana, senão eu vou te dar a cura errada, tu vai parar em outro lugar e não é o céu. Então, seja verdadeiro com o teu contador. Omitir informação para o contador é algo assim que sempre foi deletério, mas hoje é mortal. É mortal. É mortal. Então, esteja ao lado do teu contador, converse com ele, com um colega advogado. É uma parceria incrível, o advogado, Muito. desde que a vaidade esteja no chão, porque a gente aprende muito com o contador. É 360 graus, porque eu enxergo só 180 e vocês têm uma visão ampla do negócio. E o contador muitas vezes sabe mais da tua empresa do que tu mesmo. É verdade. Chega lá e dá conselhos que tu nunca imaginou. De novo. E na precificação, a pergunta que eu faço, tá bom, tá lá quantificado, que o João falou muito bem, o Wanderson também, sobre não é mais só volumetria. E quantas horas de WhatsApp, de e-mail, de telefone e de café que nós não conseguimos precificar? Não, isso é... Bom, pessoal, eu também queria então, mais uma vez agradecer também os nossos anunciantes, né? A Mediar Gestão de Saúde, que é uma clínica que faz toda a parte de medicina ocupacional, é uma grande parceira do Pode Declarar e de muitos escritórios de contabilidade aqui no estado. A Face Ponto trabalha com ponto eletrônico, com reconhecimento facial, com geolocalização. Hoje quem trabalha no home office, tem trabalho híbrido, é fundamental ter uma ferramenta como a Face Ponto. E o Malha Fina, que essa época de imposto de renda agora, para a gente elaborar, para revisar e principalmente para acompanhar depois da declaração, é uma excelente ferramenta. O nosso programa de hoje, estouramos o tempo muito e certamente se fosse 2 horas ainda faltaria tempo. E até acho que vai ser um tema que a gente vai ter que voltar de novo, porque ficaram muitas perguntas aqui sem fazer, embora a gente conseguiu abordar muitos temas aqui relevantes, né? Insights muito bons. E acho que é um episódio imperdível para quem está nos assistindo, né? E fique à vontade também para nos procurar, para a gente falar mais sobre isso. Acho que a gente tem uma questão da tabela referencial que a gente não falou, acho que é um tema que a gente tem que falar, que a gente vai ter que voltar com uma tabela referencial, importantes entidades, né? Apesar dessas notificações que a gente recebeu, a gente vai ter que voltar para ancorar o mercado. Importante, vai ser um programa somente de tabela referencial, a gente pode fazer. Então, eu queria agradecer ao Marcelo, ao Wanderson, pela gratidão e pelo tempo de vocês estar aqui hoje, contribuindo para toda uma classe, né, dos nossos contadores, com insights relevantes, importantes, que farão diferença no negócio de cada um que está nos assistindo e também na vida, porque se a gente conseguir precificar melhor e ter uma remuneração mais justa, a gente vai ter mais qualidade de vida, né? Então isso tempo de vida é fundamental. A gente, quando tem 20 anos, acha que a gente não vai morrer nunca, e depois dos 40 a gente já vai vendo que uma hora a hora vai chegar, e que temos que ter tempo de qualidade. Então, muito obrigado, Wanderson, obrigado, Marcelo. Pode um minutinho para cada um finalizar. Beleza. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, João. A participação do Marcelo foi uma boa troca. A mensagem que a gente fica nesse tema, e eu acho que esse tema é extensivo a todos os profissionais de contabilidade, mas a todos os profissionais de prestação de serviço de uma forma geral, né? A mensagem que eu deixo aos nossos colegas, a primeira delas é: tens que participar e entender a gestão do teu negócio. É o primeiro pilar. Depois disso, entender que tu precisa ter sustentabilidade no teu negócio, e para isso precisa saber precificar. E a precificação não é simplesmente fazer uma conta matemática. Ela tem todos esses fatores que a gente comentou aqui. Então, é importante ter essa visão. As oportunidades que estão surgindo a partir da reforma tributária e das mudanças todas
elas tendem a levar a gente a um protagonismo, sim, mas se isto vai gerar valor ou não depende da gente. Depende de cada profissional, de cada empresário. A gente precisa entender que somos empresários do setor de serviços contábeis, é diferente de ser contador, e aí envolve uma série de coisas, né? Então eu acho que essa a mensagem que a gente deixa nesse momento. As oportunidades estão aí, elas serão cada vez mais evidentes para todos nós, e nós precisamos buscar isso para poder dar sustentabilidade, para chegar em 2033 vivos e fortes, né? Participem, busquem as suas entidades de classe, seja ela o Sindiconta, o Sescom, o CRC, enfim, porque é nesse ambiente que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente perde o medo da busca e da troca, e isso é muito importante. Registrar a gratidão de estar aqui, aprendendo com vocês. Foi um tempo muito bem investido. Diz que quem doa ganha muito mais. Esse tempo que eu doei o que veio de volta foi muito mais. Muito obrigado. Espero que todos que ouviram essas nossas palavras reflitam, e principalmente o ativo mais importante que nós temos e que não aparece no balanço, que é o nosso tempo. O teu tempo, a tua família, de estudo, de reflexão, é isso que faz a coisa mudar. Estar junto das pessoas que estão também buscando algo de mudança positiva vai fazer a tua vida mudar. Então, acho que a proposta do presidente nesse sentido aqui é de nós levarmos algo mais e dizer, vem conosco, aplica bem o teu tempo, porque trabalhando sozinho, escondido na caverna, ninguém vai te ver. Esteja junto dos que estão. Já diz meu pai, vai com os bons que tu fica melhor. Entende? É isso, esteja junto de quem procura ser melhor. E tudo vai melhorar. Obrigado, João. Muito obrigado. Então, queria também agradecer ao Marcelo Alvantes pela excelente participação, agradecer a toda a equipe técnica aqui da Fórmula Digital, que nos dá todo um apoio especial aqui, e também a você que nos assiste, né? O nosso colega contador tem nos acompanhado já hoje, nosso 30º episódio. Então, muito obrigado pela gratidão, pelo apoio, e continue com a gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau.